Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje entendendo mais sobre o que é a inflação e como economizar. Estou com duas dúvidas aqui, nós já vamos responder. Você que ainda não ligou, não mandou e-mail, participe, tá? Pode mandar e-mail, pode participar pelas redes sociais, pode ligar. E hoje o nosso presente é para todo mundo que participar, tá? Não importa se é só seu comentário, se é uma dúvida. A gente vai estar encaminhando um livro, tá? Por e-mail sobre investimento no mercado financeiro. Você que quer apostar em novos investimentos, mas fazer tudo direitinho, vai esse livro para você. E também a planilha que o Adilson Bassan, que está aqui com a gente respondendo as perguntas, oferece para as pessoas organizarem as contas em casa, para lançar tudo que gastou, tudo que ganhou e não passar aperto no fim do mês, tá bom? Antes disso, a repórter Vanessa Arruda foi às ruas ver o que mais incomoda a população quando o assunto é gasto, tá? E principalmente com a cesta básica. Vamos ver. A maioria dos alimentos essenciais teve alta nos preços e o brasileiro sentiu no bolso. Arroz, feijão, açúcar, óleo, legumes, frutas, verduras e até o pãozinho de cada dia. Uns mais, outros menos. Esses produtos viraram quase artigo de luxo e não passaram despercebidos pela população. Feijão, óleo, tá tudo mais caro, né? O feijão, principalmente o feijão e o óleo. O óleo, o açúcar e o feijão. São os dois mais caros que eu tô achando. Eu acho que os preços em gerais subiram bastante, né? Eu acho que está na hora desse governo olhar para o povo que não tem todo esse dinheiro para gastar assim, dessa maneira, em comida, né? O preço da cesta básica subiu em 18 capitais nos primeiros 3 meses deste ano. Os produtos que antes tinha no carrinho do consumidor, eles diminuíram e o preço subiu e ficou mais caro no bolso do consumidor. Em março, só na capital de São Paulo, o preço da cesta básica foi a mais cara, de R$ 336,26. Dos produtos da cesta básica, o brasileiro elegeu o mais caro de todos. Feijão. O mais caro, né, que existe, porque não tem como, viu o preço que tá o quilo? Muito caro demais. O mais caro da cesta básica, eu acho, é isso aí. Eu acho que é o feijão ultimamente. Tá mais caro. Eu creio que isso tem sido o feijão, viu? Tá difícil, hein? O preço do feijão aumentou em 16 capitais, mas o tomate também não ficou atrás. Um levantamento mostrou que o alimento teve alta em 12 capitais em março. E as maiores ocorreram em Vitória, com 42%, Belo Horizonte, 17,20% e São Paulo, 15,68%. Tomate. O tomate está valendo ouro, né? É tomate, verduras. A pesquisa foi realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. As maiores altas registradas no primeiro trimestre foram em Salvador, Aracaju e Natal. Mesmo com os preços altos, a alimentação é necessária e no final sempre existe um jeitinho brasileiro. A gente dá um jeitinho e compra, mas às vezes compra uma qualidade mais fraca, né? Porque tá bem caro. O feijão mesmo tá um horror. Ficou complicado hoje comprar o feijão? Ficou. Tem que comer a metade agora, não dá para comer o que comia antes, não. Comendo menos. Diminui, né? Diminui um pouquinho e vai levando, né? O brasileiro tá acostumado, né? Se virar. Então é essa. O segredo, né? Pois é, né? Tutu de feijão, nem pensar. O pessoal está economizando em tudo. A Dilson estava me falando aqui que não come feijão, então está no lucro, né, Dilson? Eu não tenho problema. Mas realmente, a gente tem até a participação aqui da Odila de Valinhos. Odila, obrigada pela participação com a gente. E ela está deixando o comentário dela aqui, olha só. Não existe mais meio de economizar, porque o povo brasileiro vive sem dinheiro. E se economizar, vai ficar sem comer. Exato. É drástico, mas assim, no mercado... Quem é dona de casa sabe do que eu estou falando. Vai fazer compra, não está tão fácil de encher carrinho assim não, né, Adilson? Não está, não. A dica, inclusive, quando a gente tem situações desse tipo, é buscar o quê? Buscar a pesquisa. Que os preços aumentaram é fato, mas nós ainda encontramos preços mais caros em alguns lugares do que outros. Então, vale a pena a pesquisa e começar a observar realmente se eu tenho aquele produto de marca que eu tinha sempre o interesse, por que não experimentar o outro? Será que esse outro vai me satisfazer? Será que ele não é interessante? Muitas vezes nós temos até o preconceito em função da marca, mas por que não experimentar? Então, vale realmente a pena fazer isso. Primeiramente, pesquisar.
Preço subiu? Subiu. Tira um pouquinho o preconceito, Tira, nem sempre aquela marca é a melhor. Você pode pesquisar, pode experimentar, procura mais, vê um supermercado que seja mais acessível também, né? Com certeza. E com isso, no final, vai ter o quê? Um peso menor no orçamento. A gente tem que realmente prezar isso, pesquisar. O foco é esse. E com a pesquisa, tá, migrando de repente para um outro produto, para outra marca, nós estamos forçando com que aquelas outras marcas baixem o preço porque não está tendo saída do seu produto. É o que nós comentamos no início. Se eu não tenho tanta procura por esse produto, a tendência é o preço cair. Mas daí o consumidor também se esfola, né? Como a gente diz. Sim, Por quê? Sim. Essa pesquisa tem que ir de mercado em mercado. Demanda tempo, de repente combustível, de repente tantas outras coisas. Acaba pagando, né? O consumidor sempre tira do bolso, né, Dilson? Não tem muito para onde correr às vezes, né? Sim, na verdade sempre fica o peso maior no bolso do consumidor. E é ele que está tendo esse esforço danado para poder o quê? No final do mês fechar as contas. Tá? E realmente é lamentável, né? Mas sempre para quem sobra, para o consumidor final. Quando a gente fala de aumento de preço de mercado, é a mesma coisa que inflação? Eu fui no supermercado, está tudo tão caro, de repente é só um aumento. Quando eu sei que é um aumento, quando é inflação, tem diferença ou não? É tudo igual? É tudo igual. Na verdade, o que é a inflação? É o inflar, é o aumento de um preço. Mais uma vez comentando, inflação é o aumento de produtos e serviços agregados. Se eu estou vendo o produto aumentar no mercado, por exemplo, consequentemente o da cesta básica, ele faz parte da cesta de índice de inflação do governo. Se está aumentando, é inflação. Se subiu, por exemplo, o preço de um carro, está inflando realmente o preço daquele ponto, que é o ponto zero que a gente chama, até o ponto 1. Realmente é uma inflação, está inflando. E a gente vai observar muito bem isso, o nosso poder de consumo. Se está subindo o preço e eu não consigo acompanhar este preço, por exemplo, no meu poder de consumo, é uma inflação para mim. Nós podemos pensar que a inflação não seria somente a alta generalizada dos preços. Na contrapartida, é a perda da minha potência de consumo. Se aumenta a inflação, se aumenta o preço, aumenta consequentemente o meu salário na mesma proporção, pera lá, não está tendo uma inflação. Aumentou o produto, mas eu consigo ainda comprá-lo. Mas agora, isso não acontece. O governo tomou algumas medidas, como exoneração de impostos sobre alguns produtos da cesta básica. É por aí? Sim, o governo realmente está buscando esforços para que o preço ele se mantenha ou abaixe. E a questão dos impostos realmente é interessante, porque se o governo está deixando de arrecadar, está deixando de ter o imposto dentro de um produto, a tendência é o preço diminuir. Ou seja, o repasse, na verdade, estou repassando para o consumidor um produto com uma carga tributária menor. O preço ele tende a cair. Por isso que vale a pena realmente sempre a pesquisa. Porque será que muitos lojistas, por exemplo, eles vão repassar esse produto com a carga tributária menor? De repente, não. Então, vale uma dica da pesquisa. Mas o governo está se esforçando, sim, para que se mantenha um nível aí realmente melhor com o chamado a meta da inflação que ele prega. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil é um país tão grande, tem tantas terras cultiváveis, a produção de alimentos deveria ser grande, é grande. O que acontece? Não é só falta de produção, então, ou no momento seria? Porque produtos a gente tem, terra tem ou não. Isso não está sendo bem aproveitado, Adilson. O que você pensa sobre isso hoje? Bom, na verdade, o que nós temos, né? A gente poderia observar que no passado a gente tinha uma produção muito grande para quê? Para cana de açúcar, para desenvolver realmente a produção do álcool, né? E a gente observa que muitos produtores começam a verificar que, de repente, aquilo que ele produz, aquilo que ele cultiva, não está valendo a pena, não está tendo retorno para ele. Com isso, ele está deixando de lado. Tá? Nós temos terras aí que muitos produtores deixam, por exemplo, elas paradas, porque se ele for produzir, ele pode ter prejuízo. Então tem que ter um incentivo geral do próprio governo e crédito para isso também, para que o próprio produtor ele não fique descalçado. Só que nós temos na questão do alimento, na cesta básica que vai para o supermercado, a produção, aí, o plantio de tomate, do feijão, da soja, dos grãos em si. Nós temos também as oscilações, por exemplo, de clima, que pode atrapalhar uma colheita. Por mais que eu estou aproveitando a minha terra, por exemplo, de repente, nessa safra ela não foi bem-vinda, por N situações, que aconteceu com o tomate, um dos casos clássicos também. Então, tem várias situações. Primeiro, você comentou das terras, se não estão bem aproveitadas. Em muitos lugares não estão mesmo. E o produtor, de repente, não vai querer estar produzindo porque ele tem o receio de ter prejuízo.
Em outro momento, muitos fazem a opção, eu não vou mais plantar isso, vou plantar aquilo. Para quê? Porque aqui eu tenho um retorno melhor. Com certeza. A gente está recebendo uma participação da Ivani Guimarães aqui. Ela mandou um e-mail para a gente. Um abraço para você, Ivani. E partilhando um pouco disso que a gente está dizendo agora, principalmente sobre a cesta básica e alguns produtos. E ela dá a dica dela aqui. Ela quer receber a planilha, vai receber, tá? Que todo mundo que está participando recebe a planilha, vai receber o livro sobre investimento também. Ela fala que ela é de Osasco e para driblar a inflação, ela procura ir na feira mais tarde e comprar só o necessário, viu? A dica da Ivani. E ela procura antes se certificar realmente de tudo que ela tem na geladeira. Isso é importante, porque a gente tem mania. Vou ao mercado e trago tudo de lá. E se for no mercado na hora da fome, então, como que se diz, a gente traz tudo, né? Exatamente. Tá aí a Ivani, ela vê tudo que tem na geladeira. E que no supermercado ela faz a mesma coisa. Antes comprava coisas para estocar. E agora ela compra somente os itens que estão faltando e faz uma bela pesquisa no mercado. Parabéns, Ivani, é por aí, né, Dilson? Com certeza. E, de repente, até aguçar um pouquinho o mercado. Uma situação que aconteceu comigo no mercado, que corriqueiramente eu frequento, né? Eu vi que um produto que eu consumo é o mais caro, tá o preço maior da região. O que eu fiz? Eu fiz um contato com o mercado e falei, olha, você está com um preço abusivo. A região toda está com um preço maior e você está um preço menor e você com um preço desse tipo, eu vou parar de comprar. Né? Agora quero ver o resultado disso. Então, nós temos que realmente ser polícia, nos policiar e interagir dentro do contexto do mercado, para tentar contribuir com nós mesmos. Né? Você não vai pagar a conta, Vai pagar a conta. Tem mais dúvida aqui sobre mercado imobiliário, investimento no Tesouro Nacional? A gente responde daqui a pouquinho no próximo bloco. E também, daqui a pouco, como é medida a inflação. O cidadão comum consegue, será, medir o que está pagando de inflação? Não sai daí, a gente volta já.